Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. Eu estou andando aqui em um local que é rocha vulcânica, né? E atrás tem um córrego e você percebe a diferença na consistência, né? Entre o piso, entre o leito e entre o chão aqui, que é pura rocha mesmo. E tudo isso, pessoal, é um conjunto de percepções visuais, né? E a experiência me indica que se eu me comportar de um determinado modo, aproximando-me desse conjunto de percepções, eu serei afetado também com uma percepção tátil. Eu terei uma sensação chamada de maciez ou dureza, né? E eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre o imaterialismo, a ideia de que tudo no universo é mente ou ideia, né? Não há nada que não seja subjetivo, não há nada que exista fora de algum sujeito, né? Ou uma coisa pensa ou uma coisa é pensada. E algumas pessoas questionam, mas então será que o universo não existia antes do ser humano surgir, né? Como que se explica o fato, por exemplo, de que este piso aqui onde eu estou, segundo a ciência, tem milhões de anos, né? Nós encontramos os ossos ali de um animal fossilizado há milhões de anos. Como que ele existia então, se tudo o que existe está no pensamento de alguém e esse bicho teoricamente ficou fora de qualquer mente, né, durante esse tempo todo? Então, na verdade, pessoal, essa questão é mais de terminologia que de conteúdo, né? Lembrando aquilo que o grande George Berkeley nos ensinou, que nós devemos afastar a cortina das palavras e contemplar as ideias nuas e sem disfarce, para perceber o que nós queremos dizer quando nós falamos que o osso do dinossauro ou a rocha vulcânica durou por milhões de anos. Qual o significado de dizer que um objeto está debaixo da terra e, se você escavasse a terra, você perceberia um objeto? Pensa. Qual é a diferença de conteúdo entre essas duas falas? A primeira, tem um objeto embaixo da terra. Segunda, se você escavar a terra, você vai perceber um objeto, né? Tente separar assim essas duas frases e analise o que elas representam, né? Qual é a ideia que está ali, naquelas palavras? Você vai perceber que não faz diferença nenhuma, né? A diferença é apenas verbal. Você falar que um objeto existe é o mesmo que dizer que ele está na mente de alguém, né? Quando eu falo desse broto, né? Esse broto aqui, né? Eu não estava filmando esse broto, não tinha ninguém olhando para ele aqui. Eu cheguei, eu me aproximei e eu fui afetado com essa percepção visual, né? Essa cor, essa sensação que eu estou tendo agora. Isso aqui é subjetivo. A percepção é uma afetação mental. Será possível nós percebermos algo que não seja percepção, né? Será possível existir uma percepção fora de um sujeito que percebe, né? Então, o osso do dinossauro, a rocha vulcânica e qualquer outra coisa, enquanto objeto perceptível, é percepção. E, portanto, não pode existir fora de algum sujeito. Quando você fala que o osso do dinossauro existiu por milhões de anos, você quis dizer que se alguém escavasse a rocha ou a terra, encontraria um osso de dinossauro. Esse é o significado de dizer que o osso esteve ali por milhões de anos. Esse é o significado de dizer que esse broto estava aqui antes que eu me aproximasse dele, né? Significa que se eu me dirigisse até este local, eu perceberia o broto, eu teria essa sensação, eu teria essa visão, que em conjunto eu chamo de broto, né? Essas percepções visuais e táteis. Então, pessoal, a ontologia imaterialista é extremamente rígida, ela é lógica, sabe? Ela é demonstrável. A crença na matéria é que é irracional. Quando você separa o ser de um objeto, quando você separa a essência daquele objeto físico da sua percepção em uma mente, do fato de que esse objeto está sendo concebido por alguém, você vê que não tem sentido falar na existência, né, daquele objeto. O objeto só pode ser dito existente se ele estiver sendo captado por alguém, né? Aquilo que se dá na nossa percepção é percepção, né? É um elemento subjetivo, passivo, que em si mesmo não tem poder, porque a percepção é uma coisa derivada.
ela resulta do encontro da mente do percebedor com algo externo. E essa coisa externa que afeta a nossa mente não é a própria percepção, por óbvio, mas só pode ser algo que tenha qualidade em comum com a nossa mente, que consiga interagir conosco, né? Essas percepções todas que nós temos não podem ser cópia ou reflexo de algo totalmente diverso de uma percepção, né? A sensação da maciez e da dureza não podem ser semelhantes a algo impalpável. A cor não pode ser semelhante a algo invisível. A forma não pode ser semelhante a algo informe, e assim sucessivamente, né? Uma percepção só pode se assemelhar a outra percepção, ou então a representação mental de uma percepção. Essas percepções que eu capto, todo esse conjunto de coisas que caem sob os meus sentidos, só podem provir de um sujeito que tenha o modelo dessas percepções em si mesmo e que consiga me afetar, que consiga trazer essas ideias para mim nos meus sentidos. Assim como eu crio as ideias na minha imaginação, eu recebo também ideias pelos meus 5 sentidos, né? Que vem de um sujeito que está me afetando e que está observando o mundo no intervalo das minhas percepções. Enquanto não existe nenhum ser finito observando o broto, observando a rocha vulcânica ou o osso do dinossauro, existe um sujeito absoluto que contém todas as coisas. Por hoje era isso e até a próxima.